O aguardado encontro entre Lula e Donald Trump finalmente aconteceu. Os dois presidentes se reuniram no Salão Oval da Casa Branca em meio a ambiente tenso, com muitas reviravoltas. Depois de 3 horas de reunião a portas fechadas, o presidente Lula garantiu que saiu satisfeito do encontro com Trump. Na coletiva de imprensa, logo depois da reunião, Lula adiantou ao menos 2 assuntos tratados com o presidente dos Estados Unidos. Um deles foi o tarifaço imposto às exportações brasileiras. Vamos ter 30 dias para esses companheiros resolver o problema. Outro assunto que dominou a reunião foi a exploração de terras raras. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Então, com as terras raras, a gente vai mudar de comportamento. Lula também foi questionado se temia a interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Eu não acredito que ele vá ter qualquer influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro. O Trump tem intensificado ações na América Latina depois da derrota na guerra no Irã e o bloqueio do Estreito de Hormuz. Só nesse ano, ele bombardeou a Venezuela, sequestrou o presidente Nicolás Maduro e tem feito constantes ameaças a Cuba, no sentido de destituir o governo que resiste na ilha desde 1959. Enquanto Lula viajava a Washington para levar a Trump uma proposta de acordo com os Estados Unidos e atacar o andar de cima do crime organizado, Trump anunciou a eliminação dos cartéis de drogas no hemisfério ocidental como prioridade do governo. A medida abre brecha para os Estados Unidos interferirem militarmente na região, controlando países e derrubando governos em nome da segurança internacional. Sexta-feira, 8 de maio de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o Análise com mais Olá, bom dia! Estamos ao vivo aqui no Videocast em Detalhes. Bem-vindo, bem-vinda! Aqui de segunda a sexta-feira a gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu estou aqui com o meu convidado, o professor de Relações Internacionais Gilberto Maringoni, para analisarmos a notícia do momento, que é justamente esse encontro do presidente Lula com Donald Trump. Antes de dar bom dia, professor, só quero te convidar para participar aqui. Hoje estou de olho no chat, aqui ao vivo e também, claro, no Papo Legal. Criei uma sala do Em Detalhes para vocês e estou de olho aqui em quem está mandando perguntas também. Então, se você tiver alguma questão relacionada a esse encontro que pode vir daqui para frente, me manda, que eu tô de olho. Professor, muito bom dia, é um prazer te receber mais uma vez. Bom dia, uma satisfação, agradeço o convite, Gabi. Eu que agradeço, professor, por você aceitar nosso convite. Eu quero começar te perguntando, hoje de manhã eu estava ouvindo o N1, essa repercussão pós o primeiro dia de encontro. Tem muitos aspectos ali que a gente pode analisar, né, professor? Mas o Leandro Demore chamou atenção para algo que eu achei bem importante. Porque a imprensa, de uma maneira geral, estava fazendo comentários como se fosse um encontro em um contexto neutro, quer dizer, 2 países com uma relação estável, e não é isso que acontece. Primeiro que o Donald Trump diz que acabou a guerra, ainda não acabou contra o Irã, mas está voltando às suas agendas de encontros com outros países, bilaterais e tal, e escolheu o Brasil como um dos primeiros países nesse momento. E o Trump tem atacado diretamente a América Latina, teve o sequestro do Nicolás Maduro recentemente. É que é tanta coisa que acontece, é tanto caos, que parece que a gente perde um pouco o senso de tempo. Foi agora que isso aconteceu, né? Tem também essa ameaça de classificar o PCC também e o Comando Vermelho como uma organização criminosa, e isso poderia ser barganha para uma invasão territorial, o contexto de eleições, enfim. O clima não é um clima bom. Foi feito, vamos dizer assim, do limão uma limonada. Eu queria primeiro a sua avaliação sobre isso, né? Sobre esse contexto neutro que não existe. É um contexto ruim que foi transformado em algo positivo num primeiro momento. Olha, vamos começar pelo fim, Gabi. O Lula teve um tremendo ganho de imagem com essa visita, com esse encontro com o Donald Trump. A que se destina esse ganho de imagem?
primeiro, no ponto de vista do Lula, ao público interno ao Brasil. Ele está numa corrida presidencial com dificuldade, ou seja, em queda nas pesquisas, um ataque permanente da imprensa, da mídia e dificuldades no Congresso, né? Ele vem de 2 derrotas muito sérias. A primeira na questão do Jorge Messias, a indicação do Jorge Messias, que é aquilo que foi falado muito há 132 anos não acontecia, e no dia seguinte a dosimetria. Então o Lula tinha que sair, estava praticamente nas cordas e com a sua eleição em risco. Esse ganho de imagem interno que ele teve, ou seja, é o estadista que vai ao exterior e fala com os grandes líderes mundiais, isso ele transmite para dentro. E transmite para fora também. A repercussão na mídia internacional é muito boa. O El País de hoje tem 2 matérias grandes, quase uma página, falando disso. É o País da Espanha. O Le Monde tem uma chamada de capa. O Washington Post também. Dos que eu analisei, o New York Times tem uma notinha, uma nota menor. Mas enfim, fora as manchetes e fotos aqui no Brasil, que só são empanadas pelo caso do Ciro Nogueira, né? Mas então, desse ponto de vista, foi muito bom. Agora, do ponto de vista do que sai de concreto, de acordos, é muito ainda volátil. A gente não sabe o que sai, porque é um encontro não só tenso, como você fala, mas não é um encontro entre 2 países que falam de igual para igual. É o encontro entre a potência hegemônica, ou seja, o império, isso não é linguajar de esquerdista, não, os Estados Unidos são um império global, uma potência que domina o mundo, que está extremamente agressiva, e um país da periferia. Quando eu falo país da periferia, eu não quero desqualificar o Brasil, não. Eu quero dizer o seguinte, a gente tem que colocar no ponto real, como é que está se conversando. E isso eu acho que a gente tem que discutir, é essa segunda etapa, quer dizer, o que saiu de concreto. Agora, de imediato, o Lula avançou aí 2 ou 3 casas na corrida presidencial. Sem dúvida, professor. E a gente pode ver também pelas pesquisas nas redes sociais. A gente tem o nosso analista de redes, que é o Pedro Barciela, que analisou como é que esse encontro com o Trump reconfigurou a percepção nas últimas 24 horas, né? Então tem uma parcela governista aqui que passou a concentrar 27% das interações nas redes e a bolsonarista diminuiu. Então tem um destaque aqui, em um certo momento deixa, vamos dizer assim, o bolsonarismo um pouco de lado nessas últimas 24 horas, e até se mudou um pouco a maneira como a imprensa, a percepção da imprensa em relação ao governo. O que a gente estava colocando na pauta um pouquinho antes de entrar no ar, né? O que se falava na imprensa? Uma derrota nunca antes vista em um governo Lula. Crônica de uma morte anunciada. Exatamente. Já aconteceu várias vezes essa morte anunciada do Lula, né, Maringoni? Mas teve a rejeição do nome do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, pelo Senado. Teve também a derrota da dosimetria no Congresso, né, ao veto do presidente Lula. Então, tudo isso teve uma reviravolta. No mesmo dia da operação da Polícia Federal, que teve na mira, teve como alvo o Ciro Nogueira, o Vorcaro, e todo esse esquema financeiro que estava se dando, né, as mesadas para o Ciro Nogueira, que estão sendo investigadas. Como que isso se converte para o presidente Lula? E ele até fala sobre uma dessas questões naquela coletiva para os jornalistas, né, que é da dosimetria. Olha, parece que as cartas foram reembaralhadas. Como a gente está muito em cima do fato, se a gente tem um ganho de imagem imediato, a gente não sabe ainda como isso vai se expressar nas pesquisas eleitorais, porque as pesquisas não se medem somente pelo ganho de imagem, as pesquisas se medem pelo preço da carne, pelo preço do transporte, pela qualidade de vida das pessoas. Essas são as aflições da população, ou seja, as dores do povo. Será que esse ganho de imagem, ele muda o padrão, inverte a curva das pesquisas, ou se ele abre uma janela para o governo dar uma virada em alguns pontos da sua política econômica. Eu vi ontem uma cobertura de uma palestra, de uma locução que o ex-ministro Fernando Haddad faz no Instituto Fernando Henrique. E ele fala o seguinte: olha, o Lula na campanha não vai fazer nenhuma medida populista. Muita gente pensava que o Lula ia começar gastando, ia fazer programas novos, tal. Não, nós vamos continuar com ajuste fiscal. Esse tipo de fala do Fernando Haddad, com todo respeito, eu gosto dele. Agora, é uma fala de uma insensibilidade extrema, porque você não pode, numa campanha eleitoral, falar, não, eu vou continuar com o freio de mão puxado. Então, é preciso ver se
abriu-se uma janela para o governo dar uma virada. Ele tem condições. O bolsonarismo entra numa defensiva. O escândalo do Master começa a pegar a direita. Ou seja, estava muito em cima o PowerPoint da Globo News, que pegava PT, pegava Lula, acabou. Agora é Ibanez, agora é Ciro Nogueira, agora é a direita e a extrema-direita que estão na berlinda. E por ação do ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça. Então, reembaralhou-se o jogo. Agora, depende de aproximação do próximo passo do governo, porque campanha eleitoral é isso, é uma gangorra que a cada dia, como aconteceu ontem, você tem uma nova posição. Ou seja, as nuvens mudaram de lugar, abriu-se uma janela para o sol passar, quer dizer, o ambiente está mais ensolarado do lado do PT. Agora, eu repito, o que saiu do encontro é ainda fumaça, não tem... A questão das terras raras é algo muito sério a ser debatido, porque foi aprovado anteontem o PL 2780, e eu tive a paciência de ler inteiro o projeto de lei, são 45 páginas, e ele não garante a soberania nacional, não garante uma exploração desses minerais críticos com garantias de ganhos reais para o Brasil. Ainda falta passar pelo Senado, né? Ainda falta passar pelo Senado, mas eu vi ontem as posições da deputada Jandira Fegali, que declarou voto pelo PCdoB, do Tarcísio Mota pelo PSOL, e da Natália Bonavides pelo próprio PT, colocando questões reais, problemas no PL. Agora, isso está subjacente ainda ao ganho geral de imagem. Isso faz parte, são pratos rodando quando a gente vê no circo aquele malabarista com vários pratos na mão, tem os pratos que estão equilibrados e tem alguns que nem tanto, né? Eu acho que é super importante, você toca aí num ponto, professor, que é sobre terras raras. Está chegando bastante pergunta aqui, agradecer a quem está mandando. Já vou repassar para o professor também, mas aproveitando que você puxou essa questão das terras raras, né? A gente teve esse encontro que até o presidente Lula leva essa primeira aprovação na Câmara dos Deputados para mostrar que, olha, o Brasil está avançando na regulamentação, só que, por outro lado, tem aí uma questão ainda que está posta, que é o interesse que os Estados Unidos têm para querer explorar as nossas reservas, né? A gente tem aqui no Brasil, depois da China, a segunda maior reserva de terras raras, tem elementos que são vitais para as big techs, para as indústrias de tecnologia, e o Lula já deixou bastante claro em diversas falas, não só agora, que ele não quer ser um mero exportador, né, um mero fornecedor dessas commodities. Então, como é que o Brasil pode equilibrar isso em um momento em que internamente está sendo, essa discussão é tão urgente, ao mesmo tempo que tem os Estados Unidos rivalizando com a China, né? O Brasil, vamos dizer, é uma peça-chave nesse conjunto aí, né? A China domina 90% do refino mundial. A China domina 90%, tem 44% das reservas conhecidas. Isso. E o Brasil tem exatamente metade, 22%. Conhecidos, quer dizer, claro, isso pode se expandir com a exploração do território, como é que vai ser isso? Agora, eu fiquei preocupado com uma coisa, se o Lula foi altivo em toda o encontro, eu não consigo vislumbrar um presidente dos Estados Unidos vir ao Brasil dizer para o presidente Lula no encontro, ou com qualquer presidente brasileiro, falar assim: nós aprovamos no Senado americano ontem, na Câmara, um PL assim, para vocês virem aqui investir. Quer dizer, isso é uma prestação de contas que eu acho um pouco exagerado. O PL das terras raras foi votado a jato para estar sincronizado com a visita do presidente brasileiro a Washington. Eu fico olhando para trás e olhando e lendo o projeto não garante a preferência nacional. Ao contrário, o projeto abre a lavra, a exploração para as empresas estrangeiras. Ele tem até uma cláusula que coloca leilões de territórios onde vai para prospecção e para exploração de terras raras. É preciso dizer, quando o Getúlio Vargas cria a Companhia Siderúrgica Nacional, quando o Roosevelt vem ao Brasil, no começo de 1943, e o Getúlio pede ao Roosevelt: olha, nós vamos ceder uma base militar em Manaus, no meio da Segunda Guerra Mundial, e vocês vão dar financiamento para construir a CSN. O que o Getúlio está fazendo? Eu estou construindo uma estatal, nós vamos refinar o minério aqui no Brasil e vamos exportar. Nós não vamos exportar, nós não estamos chamando vocês para explorarem aqui. Isso faz toda a diferença. Quem vai explorar?
Quando o Lula nega a construção de uma empresa estatal, a Terrabras, aí o terreno fica aberto para a exploração estrangeira. Sim. Qual é o exemplo que eu tenho disso? O que é a Vale hoje? A Vale era uma empresa estatal que possuía não só a prospecção, a exploração e o refino, ou seja, a Vale tinha uma série de indústrias que processavam minério. E nós estamos, a Vale hoje é uma cavadora de buraco que exporta o minério em estado bruto e provoca desastres como Mariana e Brumadinho. Então, é preciso avançar nessa regulação das terras raras. Então, aí eu acho que a gente tem fumaça ainda, quer dizer, não tem nada palpável. Esse investimento é um investimento que pode vir aqui, extrair terras raras e levar para fora. O PL fala disso? O PL fala, mas tem como recomendação o refino aqui no Brasil. Ele não estabelece que o refino vai ser feito aqui dentro. Agora, isso é um detalhe na visita. O centro nosso é a visita. A gente deriva para as terras raras, porque hoje está tudo junto e misturado. É Jorge Messias, dosimetria, terras raras, visita do Trump, prisão do Ciro Nogueira. 5 acontecimentos bombásticos em uma semana. Não é para qualquer um. É muita coisa, professor. Tem muita gente comentando aqui no nosso Papo Legal, na nossa rede social, aqui no ICL, e o Irã Braga manda a seguinte pergunta, que eu acho bastante... Assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Diante das tensões geopolíticas atuais, o Brasil consegue manter uma posição soberana e multipolar sem sofrer pressões econômicas das grandes potências? E aí eu quero trazer alguns elementos da fala do presidente Lula de ontem. Agradecer a Ana Navarro também, que está fazendo a mediação aqui das perguntas para a gente, mas o Lula, ele foi além da pauta bilateral. Em vários momentos, ali naquela coletiva para os jornalistas, ele falou do Conselho da ONU, insistiu muito nesse ponto, que outros países poderiam entrar, poderiam participar, o Brasil já tenta há muito tempo, e ele também entregou uma cópia de um acordo nuclear do Brasil, da Turquia e do Irã, agora de 2010, quer dizer, um acordo do passado, mas reforçando um ponto ali para ter esse papel, né, para se mostrar apto a cumprir esse papel de um player global importante. Olha, é o seguinte, primeiro sobre as pressões. Qualquer país da periferia que queira ser soberano vai sofrer pressões e muito pesadas, que eu digo o Irã, que eu digo a Cuba, que eu digo a Venezuela. Você colocou no início, o sequestro Maduro, o cerco a Cuba, o estrangulamento de Cuba e o bombardeio ao Irã. Então, o que os países têm que fazer é se prepararem para isso. Essa questão de intermediar, levar para o Trump o documento do acordo traçado lá atrás, há 15 anos, que o Brasil teve um papel de, por sugestão do Barack Obama, por pedido do Barack Obama, o Brasil intermediou um acordo para que o Irã não processasse, não fizesse um processamento nuclear com vistas a fins de construir a bomba. Agora, diante do nível de agressão que os Estados Unidos estão no mundo, eu fico pensando se o Irã não está querendo construir a bomba até como dissuasão. O que se falava muito na época da invasão do Iraque, em 2003, é o seguinte: os Estados Unidos, sob a presidência do George W. Bush, alegaram que o Iraque teria armas de destruição em massa. Eles invadiram o Iraque, porque o Iraque não tinha armas de destruição em massa. E se fazia uma blague dizendo o seguinte: olha, a Coreia do Norte é acusada de ter armas de destruição em massa. Sabe por que ela não é atacada? Porque tem. Então, a potência, você ter armas nucleares é um elemento de dissuasão. O único país que usou arma nuclear até hoje foram os Estados Unidos, e eles acusam o mundo de quererem ter arma nuclear. Então, essa é uma parte, as pressões que o Brasil sofre são imensas. O ano passado a gente sentiu na carne o que foi o aumento das pressões sobre as tarifas. Existe uma outra pressão que você mencionou no início, que é a questão do narcoterrorismo. Se você classifica esses grupos criminosos, PCC, Comando Vermelho, que tem que ter o rigor da lei em cima deles, mas se você classifica de narcoterrorista, você dá uma dimensão política muito maior. Você passa a ser grupos políticos que estão disputando o poder. E aí abre-se espaço para os Estados Unidos usarem isso de maneira esperta, vamos dizer, para falar elegantemente, para intervirem no país, que é o que eles querem fazer no México. A alegação da prisão do Maduro é essa. Então é preciso, como você bem disse, ontem o encontro foi um encontro num ambiente tenso, nada neutro, e um ambiente
na casa da potência, ou seja, nós jogamos no terreno do inimigo. Tem aqui, professor, um ponto que você cita, e tem muita gente perguntando sobre essa questão do tráfico, né, do Comando Vermelho e do PCC. O Adalto pergunta, será que nós não vamos tomar uma bola nas costas ainda com essa questão de declarar o tráfico como terrorismo? Quero lembrar que na véspera, e eu não acho que foi uma coincidência, o Donald Trump anunciou cartéis como prioridade no combate ao terrorismo. O Lula estava dentro do voo quando isso aconteceu. Isso aumentou a tensão de uma maneira muito forte. O Itamaraty, imagino, assim, reestruturando toda a estratégia para esse encontro acontecer. E aí depois, durante o encontro, o presidente Lula até propôs criar um grupo regional de combate ao narcotráfico. Eu acho que foi uma estratégia de resposta também. Ao que parece, como não há uma declaração formal, um documento final do encontro, há a entrevista do presidente Lula. Então a gente tem que se fiar nela, que ela é o elemento que a gente tem. O que ele conseguiu fazer foi desconversar sobre essa questão do terrorismo. Foi não entrar em nem acordo nem desacordo. Na questão das tarifas, vamos constituir uma comissão para daqui a 30 dias ter alguma solução. Isso também, de certa forma, é uma maneira de você protelar e não discutir nada. Ou seja, o que sai do encontro é o encontro. O encontro em si é um acontecimento político. Agora, na política real, para usar uma palavra que eu não gosto, mas que se usa muito, nas outras camadas do encontro, a gente ainda está... ali a gente não sabe como é que foi a negociação, e não é porque não sabe, porque não tem informação, é porque elas estão em curso. Elas estão em curso. As pressões do Trump, a gente sabe, se o governo americano era capaz de alterar tarifas de um país, por exemplo, como com a China, tinha tarifas de 10%, sobe para 45%, aí tem qualquer problema na China, ele sobe para 145%, aí baixa para 20%. Quer dizer, o tipo de uso que não é o Trump pessoalmente, o Lula trata o Trump como se ele falasse, o Trump riu, o Trump não... Não é isso. É como é que o império, como é que a política hegemônica, como ela pode variar a qualquer momento a seu bel prazer. Não existe, para o Trump não existe legalidade internacional. Ele chutou a ONU para lá, ele não poderia invadir o Iraque, Venezuela e fazer o que faz com Cuba. Então a gente está, repito, reafirmando, reforçando o que você falou, pisando em ovos, ou seja, num terreno não neutro e extremamente tenso, com todo o sorriso e tapinhas nas costas possíveis. Com todo sorriso, que o Lula fez bastante brincadeira com isso, né? Enfim, o estilo dele normalmente é esse. Tem também uma pergunta que eu acho muito importante, que é do Cassiano Dutra, dizendo quais seriam as consequências se após a eleição do Lula em 2026, aqui também uma hipótese, os Estados Unidos não reconhecerem o pleito, né? O que é possível que aconteça? Embargos econômicos, até invasão, a criação de um outro Juan Guaidó, é uma pergunta importante. Não reconhecer o resultado? Exatamente. Eu acho muito difícil não reconhecer o resultado de uma eleição brasileira, que é uma eleição... Isso foi todo o discurso do Bolsonaro em 2022, todo o discurso do bolsonarismo, que foi uma construção de 1 ano e meio anterior, aquela ridícula reunião com os embaixadores, sim, tudo que ele fez. Acho muito difícil, porque o sistema eleitoral brasileiro, eu estou dizendo tecnicamente, não estou dizendo a legislação só, mas tecnicamente, ele está à prova, já foi colocado à prova, sei lá, 20 vezes, 2 dezenas de vezes, nunca houve nenhuma denúncia consistente de fraude. O que tem é o seguinte, a campanha eleitoral vai ser muito suja, com inteligência artificial, com esse tipo de coisa. Agora, eu duvido que colhe uma história dessa. Agora, está fora do radar o Trump fazer isso? Claro que não. Eles não jogam limpo. Será que o encontro de ontem abriu algum tipo de caminho, professor, para que isso... para diminuir as chances disso acontecer? Gabi, nós estamos falando no imponderável, porque vamos olhar o que o Trump tem feito. No final de fevereiro, os Estados Unidos e o Irã estavam negociando um acordo não era de paz, porque não tinha guerra, mas um acordo para evitar o ataque e tal. No meio do acordo, os Estados Unidos, em 28 de fevereiro, fazem um ataque. Então, se um país é capaz de, no meio de uma conversação, atacar, eles podem tentar qualquer coisa. Eu repito o que eu digo, o que tem que ser feito é o Brasil se preparar para sustentar, para se opor a pressões desse tipo. Eu acho pouco provável, repito, por causa da conjuntura brasileira, do histórico das eleições, mas em se dependendo da extrema-direita no comando da Casa Branca, tudo é possível. Se não é a extrema-direita, eles já são muito agressivos, imagine
não é um acelerado Trump, é toda aquela equipe, o que é essa construção política, essa articulação política que está no comando, repito, do império. Sem dúvida, professor. E também tem essa questão da imprevisibilidade, né? O que muita gente aqui está comentando no nosso chat do Papo Legal, né? A Maria Helena diz, esse é o grande problema do Donald Trump. E muita gente apontou, por exemplo, a ausência do secretário de Estado do Trump, o Marco Rubio, dizendo, olha, a ala ideológica não estar presente nesse encontro é um indicativo. Mas tem ainda um encontro para acontecer daqui 30 dias. A gente sabe que depois, ali também na coletiva de jornalistas, o presidente Lula disse, olha, esse encontro pode acontecer presencialmente, pode acontecer por uma conferência, né, por uma teleconferência, mas isso deve acontecer. E nesses 30 dias o Marco Rubio pode continuar atuando normalmente, né? Olha, eu acho que a ala ideológica do governo Trump é o Donald Trump, é o J.D. Vance, é o Peter Hegseth. Se a gente olhar, o Marco Rubio é o homem da América Latina. É o secretário de Estado, ele é muito voltado para a América Latina. Há pouco mais, acho que umas 4 semanas, um mês mais ou menos, o New York Times soltou uma extensa matéria de 2 páginas, de um relato muito detalhado da discussão acontecida na Casa Branca em 11 de fevereiro, na qual foi o Benjamin Netanyahu, toda a cúpula de segurança do governo israelense, para conversar com o governo Trump, para combinar o ataque ao Irã. E o curioso é o seguinte, o Netanyahu chega incentivando, falando linguajar mais popular, chega pilhado querendo a invasão, o Peter Hegseth adere a o Trump vacila, e o Marco Rubio é o sujeito moderado, que coloca empecilhos, olha, vai dar problema, tal, não sei o quê. Então o Marco Rubio, ele é, em algumas situações, o mais agressivo, em outras não. Pode ser que com a América Latina seja. Mas até aqui o Marco Rubio, nunca que eu me lembro, tenha feito uma declaração muito pesada contra o Brasil. Ele pega muito a Venezuela e Cuba. Mas é mais próximo dos Bolsonaro, né? Muito mais, se articula com os Bolsonaro, e os Bolsonaro agora estão um pouco, não digo na defensiva, mas deram uma refluída em função do que foi esse ganho de imagem da visita do presidente Lula a Washington. É isso, vamos aguardar, até porque a gente vai ter logo esse encontro. Lembrando que temos a cúpula do G7 em breve, né? Então eles cúpula do G7 e tem uma Copa do Mundo mais adiante. É verdade. Até o Lula fez uma piada com isso. Por favor, não tire os vistos dos jogadores. Mas ali eu não gostei da piada, porque um presidente não fala, por favor, não tire o visto. Olha, nós vamos mandar os jogadores agora, não me tire o visto. Mas tudo bem, no momento ele fala isso, eu não vou em cima do presidente Lula criticar por causa disso. Eu achei que ele foi muito positivo. Agora, repito, a gente precisa examinar e acompanhar no concreto. De momento, reembaralhou. A Maria Cristina Fernandes escreveu ontem um belo artigo no Valor, dizendo o seguinte, olha, quem viu o presidente Lula como derrotado semana passada, em 5 dias o jogo virou. Agora, a bola está em campo, isso não quer dizer que fez um gol e virou o jogo. Não. Tem muito tempo até outubro e, repito, a gente não sabe ainda como a visita entra nas pesquisas, na preferência do eleitorado. As camadas populares e tal, tão preocupadas com a visita, quem está pegando um ônibus, quem está ralando, quem está com baixo salário, enfim, está preocupado com o ganho de imagem? Isso. Não, mas isso dá um respiro muito importante para o presidente Lula. Excelente, professor. Prazer te receber aqui no Em Detalhes mais uma vez, e dessa vez ao vivo. Obrigada. Que ótimo, eu que agradeço, Gabi. A gente volta a conversar com certeza. Muito bem. Ainda vai ter muita movimentação aí no cenário muito assunto internacional. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que mandou perguntas aqui no Papo Legal, que é a rede social do ICL, que é papolegal.app. Tem a sala do Em Detalhes, que você pode mandar suas perguntas, onde muita gente interagiu comigo hoje. Eu quero agradecer aqui especialmente Carol Ribeiro, Cassiano Dutra, Maria Helena, Irã Braga, Rômulo Barão, Eduardo Salvador, todo mundo que me escreveu. Depois vou dar um alô, escrever para vocês lá também. E vocês podem, claro, usar essa sala para dar sugestões, para comentar de outros programas. Eu vou estar sempre presente e é importante que a gente tenha esse canal aberto. É uma oportunidade para outros programas aqui do ICL, a gente ter essa troca com a nossa comunidade.
vocês mais perto da gente. Continuamos na nossa programação, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até segunda-feira, pessoal. Em 1970, um oficial do Exército Brasileiro foi à Inglaterra a convite do governo britânico. Ao retornar, ele trouxe consigo um manual. Por mais de 50 anos, uma caixa com documentos reveladores e detalhes dessa história foi ocultada pelos donos do poder. E que levanta uma pergunta: o que não querem que você saiba sobre os anos de chumbo no Brasil? Dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia no ICL o documentário original Bandidos de Farda, investigação exclusiva sobre a verdade dos arquivos de Ciro Etchegóin, feita pela jornalista Juliana Dalpiva, com Igor Melo e Chico Otávio. Garanta seu ingresso para conhecer esse capítulo da história que até hoje fizeram questão de nos esconder.